No último estudo nós estivemos vendo sobre a igreja de Tiatira, demos uma olhada com um pouco mais de detalhe. Antes de entrarmos em Sardes, capítulo 3, vamos ainda recapitular alguma coisa sobre Tiatira. A igreja de Pérgamo abriu as portas para entrar a política, a idolatria, a prostituição, e Pérgamo se torna Tiatira. Então, a situação Éfeso, Esmirna e Pérgamo se perde no tempo, elas não aparecem mais. Agora, Tiatira permanece e vai ficar até a volta do Senhor. Só para destacar, Tiatira ficou sozinha na história por 980 anos, quase 1000 anos que ela ficou sozinha, liderando todo o cristianismo da época. Tiatira ficou sediada em Roma, embora era uma cidade de Tiatira que aqui na trajetória que o Senhor colocou, mas ela se sediou em Roma, estabeleceu um Papa e tudo era governado por Roma. E durante esses 980 anos, Roma governou a igreja. Aí a igreja foi mais decadente ainda, onde ele fala no final da carta que eles conheciam as coisas profundas de Satanás. Aí inventaram um lugar fictício que eles chamaram de purgatório. O purgatório, como eles ensinavam, é um lugar onde os pecadores mortos iam e permaneciam ali por um tempo até pagarem os seus pecados para depois poder entrar no paraíso. A minha Bíblia não diz isso, não tem nenhuma indicação de que esse lugar exista, mas eles criaram isso para intimidar o povo. E aí criaram um documento que quem comprasse aquele documento pelo preço deles, aquele documento dava direito do pecador, depois de morto, entrar no paraíso sem passar pelo purgatório. Eles compravam a salvação, comprando um documento com dinheiro. Esse dinheiro era destinado para construir a Basílica de São Pedro, que está lá hoje, onde milhares de pessoas vão lá todo ano para ouvir o Papa falar 15 minutos pela janela. É por aí que a coisa acontece ainda até hoje. Mas houve um padre recém-formado que não se conformava com isso. Disse que isso não era certo, a pessoa comprar a sua salvação com um documento do Vaticano. E ele começou a questionar isso, quase perdeu a vida por isso, quase foi preso, mas designaram ele para cuidar de uma comunidade mais afastada e ali ele pregou o Evangelho. Ali ele falou sobre a morte de Cristo, pela salvação, pela fé em Cristo crucificado. E um padre, amigo dele, já um senhor mais velho, falou para ele: você precisa ler o Novo Testamento, que ele nem sabia da existência do Novo Testamento. E ele começou a estudar o Novo Testamento, traduziu do grego para o latim, traduziu do grego para o alemão, ele era alemão, esse padre, chamado Martinho Lutero. E ele começou a pregar o Evangelho pela fé em Cristo e teve muitos seguidores, até que Roma deixa ele que vai, e com os seus seguidores. E Roma continuou do jeito que estava, e Martinho então começou com os seus seguidores, saiu debaixo da ordem de Roma, e foi assim que surgiu a igreja de Sardes.
é o início da reforma protestante. Protestante por quê? Os católicos chamaram ele de protestante. Porque protestou contra o domínio católico. E aí então começa a igreja de Sardes pregar o evangelho de Cristo, pela fé em Cristo. Mas não continuou a reformar o que havia se perdido. Parou nessa situação, é o que o Senhor vai falar agora para eles. Igreja em Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, ele diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Senhor conservava 7 estrelas na sua mão direita, que eram os 7 mensageiros que iam levar essas cartas, e o Senhor conserva isso, e o Senhor guarda. E o que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, como nós falamos no número 7 no Apocalipse, ele dá a ideia de uma coisa completa, uma coisa perfeita, cheia. E os 7 Espíritos de Deus mostram a manifestação do Espírito na sua totalidade. Ali também tem os 7 olhos do Cordeiro, que são 7 tochas de fogo, e tudo isso mostra a totalidade disso. E ele diz, ainda versículo 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Uma palavra pesada, o Senhor usa já no começo da reforma protestante. Tem nome de que vives, está morto. Eles começaram a estudar o Novo Testamento, a decorar para pregar o Evangelho, não precisa ter muito conhecimento, e foi o que eles fizeram. Continuaram pregando o Evangelho de Cristo, a salvação pela fé em Cristo, e que se tornou uma coisa mecânica, e não se aprofundou mais no Novo Testamento, nas doutrinas, nos ensinos do Novo Testamento. O Evangelho corre esse risco até hoje, de se tornar uma coisa mecânica, de fazer pela consciência, sem a vida de Cristo presente. É isso que ele está dizendo. Tem nome de que vive, mas está morto. Faltou vida. Faltou a comunhão com Cristo para se fazer isso. E ele continua. Versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença de Deus. É isso que ele queria. Integridade, já que saiu, já que protestou contra o que estava ali estabelecido, com todos os seus erros e toda a sua idolatria, ele conseguiu sair para fazer a reforma. Então faça direito, foi o que o Senhor disse. Quer fazer a reforma, então faça direito, consolida o resto que estava morrendo nesses 1000 anos que ficou parado. Consolida o resto, porque até aí o Senhor não achou íntegra as suas obras. Tem muito mais para se restaurar. Não é só ficar aí orando, invocando o nome do Senhor e pregando o Evangelho da Graça. É necessário, sim, mas tem muito mais para ser restaurado e precisa ser feito para que as obras sejam achadas íntegras na presença de Deus. Versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa expressão, virei como ladrão, tem gente pregando aí que o Senhor vem para pegar as coisas preciosas e levar para Deus. Não. As coisas preciosas já pertencem ao Senhor. Os cristãos, como joias, como pérolas, já é do Senhor. Ele não vem para roubar ninguém. Quando ele diz que vem como ladrão, é porque ele vem de surpresa. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem, porque o ladrão vem de surpresa. O Senhor virá, ele
coloca assim como ladrão, porque ele vem de surpresa. Vai pegar muita gente distraído, ocupando-se com outras coisas. Cuidado, ele diz que ele vem contra ti. Contra ti quem? Contra ti que está descuidado, não está vigiando. Versículo 4, ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas de andar de branco, porque não se sujaram com toda a maculação que já existiu até há pouco tempo, que existe até hoje, e nos dias de Sardes ainda estava existindo a maculação, a sujeira que havia entrado no cristianismo. Ele diz: mas tem muitos que não se sujaram, continuam com as vestes brancas e vão andar de branco comigo. São dignos disso. O cristão tem que ver onde pisa, tem que olhar com que se mistura. Ah, estão fazendo isso, mas eu estou lá, mas não pratico. Não pratica, mas está fazendo volume. Está se sujando com tudo aquilo. Ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele fala, ele vai vestir o vencedor, aquele que não se corrompeu nessa situação, que não ficou parado nessa situação. Tinha alguns que sabia que tinha que se fazer mais. Ele falou: para esses eu vou dar a vestidura branca. A vestes branca, linho finíssimo, branco, que foi falado, são os atos de justiça dos santos. O Senhor vai dar a vestidura branca, o Senhor vai aprovar os seus atos de justiça. E não é a justiça do mundo, é a justiça de Deus. A nossa obra é fazer justiça, a justiça de Deus nesse mundo. E o Senhor disse: eu vou dar vestidura branca. E ele diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha o risco. Há risco de ter o nome apagado do livro da vida. Então, praticai as obras de justiça. Ser fiel a Deus. Tenha comunhão com o Senhor e faça tudo de acordo com a vida de Deus. Porque senão vai ter aparência de vida, mas vai estar morto. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mais uma vez o Senhor aqui faz menção da sua volta. Eu virei como ladrão. Lá para Tiatira ele faz menção da sua volta. Aí Filadélfia e Laodiceia também ele faz menção da sua volta. São situações que permanecem até a volta do Senhor. Tiatira permanece, a Igreja Católica vai permanecer até a obra do Senhor, praticando o que eles praticam. E Sardes vai permanecer até a obra do Senhor, até a volta do Senhor. No próximo estudo nós vamos ver o que Sardes gera. Depois, quando vai aparecer uma nova igreja, é isso que acontece com Sardes. Ela começa a se dividir. E daí vem as milhares de denominações que nós temos hoje. Isso foi depois do período das trevas, que Tiatira ficou 1000 anos sozinha. Não se pregava o evangelho, tinha os seus métodos próprios de fazer as coisas, debaixo da guarda romana, e o governo romano liderando na igreja. Era isso. A política, a prostituição e a idolatria. Era isso que governava a igreja na época. Mas, seja isso ou seja aquilo, nós devemos lembrar que o Senhor ainda chamou aquela situação de igreja, porque ainda tinha fiéis ali. O Senhor sempre tem um remanescente e o povo de Deus nunca acaba por total.
Então, por isso que em todas as igrejas ele chamou os vencedores. Sempre há um remanescente. Esperamos ser o da próxima geração, amém?